Seja bem-vindo e seja bem-vinda novamente aqui no canal. Hoje eu vou compartilhar com vocês sobre o luto e a dependência emocional. Será que você tem uma dependência emocional com alguém que já se foi? E para contextualizar sobre o luto e a dependência emocional, eu vou estar fazendo a leitura neste livro aqui, da doutora Elizabeth Kubler-Ross. Doutora Elizabeth Kubler-Ross se especializou em psiquiatria e também não podemos nos esquecer de falar da grandiosa obra do doutor Sigmund Freud, onde, neste livro, ele fala sobre o luto e a melancolia. Vamos falar sobre o luto. Lembrando que este livro é o livro volume 14 do doutor Sigmund Freud. Vamos, então, à leitura do livro da doutora Elizabeth Kubler-Ross, na página de número 9. Olha só, a morte constitui ainda um acontecimento medonho, pavoroso, um medo universal, mesmo sabendo que podemos dominá-lo em vários níveis. E na página de número 11, ela também diz: há muitas razões para se fugir e encarar a morte calmamente. Uma das mais importantes é a que, hoje em dia, morrer é triste demais sobre vários aspectos. Sobretudo, é muito solitário, muito mecânico e desumano. Às vezes, é até mesmo difícil determinar tecnicamente a hora exata em que se deu a morte. Morrer se torna um ato solitário e impessoal, porque o paciente, não raro, é removido de seu ambiente familiar e levado às pressas para uma sala de emergência. Agora, eu estarei fazendo a leitura do livro do doutor Sigmund Freud, onde ele fala sobre o luto. Olha só, na página de número 275, a correlação entre a melancolia e o luto parece justificada pelo quadro geral dessas duas condições. Além disso, as causas excitantes devidas a influências ambientais são, na medida em que podemos discerni-las, as mesmas para ambas as condições. O luto, de modo geral, é a reação à perda de um ente querido, a perda de alguma abstração que ocupou o lugar de um ente querido. Exemplo, como o país, a liberdade ou o ideal de alguém, e assim por diante. Em algumas pessoas, as mesmas influências produzem melancolia, ao invés de luto. Por conseguinte, suspeitamos
que essas pessoas possuem uma disposição patológica. Também vale a pena notar que, embora o luto envolva graves afastamentos daquilo que constitui a atitude normal para com a vida, jamais nos ocorre considerá-lo como sendo uma condição patológica e submetê-lo a tratamento médico. Confiamos que seja superado após certo lapso de tempo e julgamos inútil ou mesmo prejudicial qualquer interferência em relação a ele. E agora, eu estarei lendo aqui a minha pauta de uma forma também mais simples, para que você entenda e compreenda. Olha só. Como superar o luto? Como vencer a dependência emocional? Superar o luto e a dependência emocional exige acolher emoções, estabelecer limites e resgatar sua individualidade. O processo envolve reconstruir sua autoestima, aprender a lidar com a ausência sem ser aniquilado por ela e redefinir quem você é fora da relação. Acolha as suas emoções. Não reprima a dor. Permita-se sentir tristeza, raiva ou confusão. Negar os sentimentos prolonga o sofrimento. É importante reconhecer essa dependência. Entenda que a dor não é apenas pela falta do outro, mas pelo papel que ele exercia na validação das suas emoções e autoestima. Estabeleça limites e corte gatilhos. O distanciamento saudável. Evite contato constante e pare de acompanhar as redes sociais da pessoa. O afastamento é essencial para o desligamento emocional. Limites com a memória. Lidar com a dependência também ocorre após términos ou perdas. Evite ficar remoendo conversas ou idealizando a pessoa, focando em aceitar tanto os pontos positivos quanto os negativos. É importante resgatar a sua individualidade junto com a sua rotina e descobrir-se. Foque em atividades, hobbies e objetivos que foram deixados de lado. Descubra o que traz alegria apenas a você, de forma independente. Então, mantenha a rotina. Estruturar o seu dia a dia ajuda a restaurar a estabilidade emocional e a sensação de controle sobre sua vida. E aqui, um ponto
muito importante a ser observado é buscar a ajuda de um profissional. Eu estou falando, talvez haja uma necessidade de você buscar uma ajuda de um psicólogo. A terapia é o principal caminho para entender a raiz da dependência emocional, trabalhar as inseguranças e ressignificar a dor do luto. E aqui você observa que eu falei a segunda vez a palavra ressignificar. Ressignificar quer dizer recomeçar, dar um novo sentido, conferir um novo sentido para a sua vida. Sempre haverá a importância de significar. É importante. Lembre-se de que não existe um prazo de validade ou tempo exato para superar essas fases. Cada pessoa vive o processo em seu próprio ritmo. E a superação trata-se de aprender a viver com a ausência e se fortalecer emocionalmente. Quando você perde alguém, você está perdendo o quê? Essa é uma pergunta a qual, após a perda, você tem e deve se fazer. O que você perdeu quando você está perdendo alguém? Número 2, o que você perde quando alguém sai da sua vida? Em primeiro lugar, vai haver a busca pelo afeto. Em segundo lugar, talvez você esteja buscando por reconhecimento. A pessoa precisa ter valor. O luto não é algo tão simples de superar. Busca por recompensa. A pessoa precisa ser paga. Olha só, também tem a busca por sentido. A pessoa precisa se encontrar. Quando alguém se vai, dependendo de como era essa relação entre essas duas pessoas, o luto pode ser mais difícil. Se você teve uma boa relação com aquela pessoa, se ambas as partes entregaram tudo que tinham para entregar, não vai existir dívidas, não vai existir dúvidas. E como diminuir a dor do luto ou o tempo do luto? É muito importante parar de interferir, de participar da vontade da pessoa que se foi ou da necessidade da pessoa que ficou. Às vezes, a pessoa que partiu era aquela que tinha olhos, escuta. Para quem ficou, era aquela que dava atenção de alguma forma, ela supria a necessidade. Às vezes, era aquela pessoa que te elogiava. A dor não é só a dor de um ente querido, é a perda de um ente querido que cumpriu um papel importante na jornada de vida de quem ficou. Essa perda traz um desafio imenso, pois talvez quem ficou não encontre em outra pessoa, em outro lugar, tudo aquilo que se tinha. O que existe agora é o medo de seguir. Apesar da perda, é como se a pessoa não soubesse qual o caminho
seguir. E agora, o que vai ser de mim? Esta é uma das perguntas que a pessoa se faz. O que vai ser de mim? Pois eu perdi tudo que eu tinha. E é aqui que o luto se estende. Um momento de tristeza, de choque, ter que se adaptar à ausência. Quando você vive tudo que é possível com uma pessoa, após a partida dela, tem pessoas que vão sentir-se bem, porque não há dívidas nem dúvidas sobre essa pessoa, porque compreendeu, porque entendeu que essa pessoa morreu e está tudo bem. Assim, fica mais fácil seguir em frente. Tente fazer. Coloque no papel quais dúvidas você tem sobre essa pessoa. Quais dívidas você tem com essa pessoa? Quem partiu te deve alguma coisa? Quando uma pessoa se vai, o vínculo continua forte, mas nem sempre estabeleceu-se um limite. É preciso que estabeleça um limite, porque o vínculo ele pode durar para sempre, mas a sua vida não pode parar. E aqui tem uma frase que eu sempre gosto de repetir para que você compreenda e para que você entenda. Se você puder, pegue um papel, pegue uma caneta, anota isso aqui e eu vou te falar agora. Ao se desfazer, ao se desprender, ao se soltar daquilo que já foi, você se permite reviver e reescrever uma nova história. Aquilo que Deus começou a transformar na sua vida não veio para destruir quem você foi, mas veio para revelar quem você ainda pode se tornar.